Nesse vídeo nós veremos sobre um diodo especial que é o diodo emissor de luz, é o LED, né? Significa LED, a sigla em inglês é Light Emitting Diode, né? Então é o diodo emissor de luz, okay? Então é um diodo especial, por isso que está nesse capítulo, né? Então nós temos aqui mostrando um LED aqui. Esse aqui é um LED com terminais, né? Through hole, aquele que você... Existem LEDs também SMD, né? Hoje em dia, esse aqui é um LED convencional aí, ok? Então, como ele é um diodo, ele tem anodo e catodo. E normalmente ele é transparente, você consegue ver essa geometria se você olhar num LED. Então, normalmente o anodo ele é um terminal que ele tem um corpo menor, uma menor área aqui, ok? Se você olhar no perfil dele. E aqui é o catodo, né? Mas normalmente também vem com distâncias, né? Os terminais, quando ele é novo, normalmente vem maior o anodo do que o catodo, ok? Então tem formas, se você pegar também, os dois estiverem no mesmo comprimento e você não consegue ver por alguma forma ou não lembra, você mede ele com um multímetro, né, na escala para diodo, ele responde, né, igual quando estiver diretamente polarizado, ele vai dar uma queda ali que você percebe, quando estiver reversamente você vai estar como se fosse tivesse aberto, né? Então ele é um diodo especial. Então o que ele converte, né? Ele converte a energia elétrica ali em energia luminosa. Ele emite luz, né? Então por isso que a gente conhece os LEDs assim, ó, os formatos dos LEDs. Aí tem o diâmetro dele, LED de 5mm, 3mm, né? Esse é Through hole porque tem os terminais para soldar, né, do outro lado, que ele fica do outro lado da placa de circuito impresso, ok? Então tem LED verde, vermelho, laranja, né, amarelo, ok? Então normalmente você vai ligar eles né, dessa forma assim, simples, assim, um circuito simples até, né? Você tem uma fonte. Você coloca um resistor em série para limitar a corrente, então nós veremos as especificações dele, ok? Normalmente o LED ele não suporta muito tensão reversa, né? Ok? Normalmente a gente aplica ele muito também hoje em dia em circuitos microcontroladores que não tem realmente tensões reversas altas, mas a gente vai ver no datasheet que tem alguns dados que são importantes ficar atentos, ok? Então eu tenho aqui a gente vai falar um pouco, mas eu vou direto. A gente vai falar sobre o brilho, né? Então lá no datasheet nós veremos que a intensidade luminosa dele, né? Ele vai dar lá que ele é milicandelas, né? Candelas é uma unidade para luminosidade, ok? Então ele é em olha lá, milicandelas, aqui tá. Tem suas especificações dadas em milicandelas, tá? Ok? Então ele vai ter o datasheet de um LED que eu não tenho ele no LT Spice. Eu pesquisei um pouco o modelo Spice dele, não encontrei. Aí eu peguei um outro que tem no Spice e peguei o datasheet pra gente acompanhar na mesma, porque aqui ó, tem esse aqui que tem o datasheet, mas eu não tenho ele no LT Spice. Então eu peguei um modelo do LT Spice só pra gente acompanhar, né, ficar mais fácil. Então eu peguei ele e eu tenho o datasheet dele, né? Eu também obtive então para esse modelo aqui, eu peguei o datasheet dele, ok? Então eu vou falar sobre o datasheet desse modelo que eu peguei, que são todos parecidos, né? É muito parecido, né? Claro que muda a especificação, mas o jeito de analisar aqui, né? A forma que analisa os dados no datasheet é igual, ok? Então esse LED que eu peguei, que eu vou simular no LT Spice, ele né? Tem esse código, né? É o QTLP 690, ok? E aí vai o sufixo, se ele é R, se ele é Y, é a cor dele lá, ok? Só que esse aqui é para montagem superficial, então ele não tem, né? Ele não tem os terminais que vai fazer o furo lá, ele vai soldar no mesmo lado, né? Que ele está na placa lá, né? É mais moderno. Então ele fala aqui que ele é de super brilho, né? Então essa é da empresa Fair Shield aqui, ok? Então aqui tá a geometria, o formato dele. Aqui começa nessa página começa um pouco o padrãozão né, o padrão aqui dos datasheet. Então vem primeiro os destaques aqui, quais são os máximos absolutos, né, os limites aqui, ó. Então, olha só, a corrente direta dele é um LED, né? Então, normalmente para acender ele tem que estar polarizado diretamente. Então, a corrente máxima direta, ó, é 30 mili para a maioria dos casos, só para o yellow, né?
Só quando é o Y, que é o yellow, ele é um pouquinho menor, ó. Mas normalmente ali 30 mili, ok? Isso aqui é o que ele aguenta de pico, mas não é o caso agora. Então, tensão reversa que ele suporta lá, 5 volts, ok? A potência que ele suporta, isso, mas vai estar relacionado a esses 30 milhas, vai estar dentro aqui do, né? Porque até a queda de tensão dele vezes essa corrente aqui vai dar próximo desses valores, que é a potência dele, né? Que é, então, 30 mili, vamos lá, 30 mili, vamos pegar aqui, lembrar que é o máximo, só no caso do yellow, que é 25, ok? E aqui continuando os dados, então, temperatura de armazenagem, a faixa da maior temperatura. Isso aqui, se você, como ele é SMD, você vai soldar ele com a temperatura e quanto tempo pode durar, senão você danifica ele, né? Então, dando as dicas aqui, já dados para você soldar ele na placa, ok? Bom, então aqui a intensidade luminosa em milicandelas, que eu falei para vocês. Então aqui, ó, ele testou com uma corrente, passando uma corrente de 20 mili nele, lembrando que a máxima é 30, mas 20 mili, aí ele tem uma intensidade luminosa mínima ali, ó, de 15, e uma típica normalmente é 35 aqui. Só nessa cor AG, que esse aqui é o Yellow Green, ok? Ele tem um pouco a intensidade menor aqui, mas normalmente aí, ó, 35. Isso aí nós não conseguiremos ver, obviamente, no LT Spice simulação ou ver só dados de corrente e queda de tensão sobre ele, mas isso aqui tem que ser na prática mesmo, você perceber essas intensidades, né? Ok? Então uma corrente típica aqui, ele coloca, não é a máxima que é 30, mas ele coloca 20 e tem mais ou menos essas intensidades. E com essa corrente, qual é mais ou menos a queda, a máxima que pode dar nele, mas atípica? Então vai ficar em torno de 2, né? De 2 volts, quando ele está polarizado, ó lá, forward, né? A queda em cima dele vai dar, então a gente vai circular, se a gente circular 20 mili nele, ele fica com 2 volts nele, e tem mais ou menos essa intensidade aqui típica de 35 milicandelas, ok? É isso. Depois ele só fala sobre dados de óptico, né, que é o comprimento de onda também para quando eu estou com 20 mA nele, né? É questão mais de óptica mesmo, ok? Para quem vai fazer aplicações que eu preciso mais detalhes da parte óptica, comprimento de onda, né? Tudo isso. Então é um pouco mais de detalhe. Aqui as formas de onda, aquilo que nós vimos ali, mais ou menos assim, qual é a queda de tensão dele pela corrente, né? Então, o limite máximo dele lá é 30 mili, então daria uns 2, pouco queda nele. Nós vamos trabalhar, se a gente trabalhar com 20 mili, eu tenho ali, vamos falar, tipicamente 2 volts em cima dele, ok? Aqui é a corrente que eu estou passando nele pela intensidade, só que isso aqui é relativo, tá? É uma curva relativa aos 20 mA, né? Então, quando eu estou com 20 mA, ele está com 1, ele só pega lá, mas eu tenho que 35 milicandelas, então conforme ele só passa assim, conforme a corrente que eu estou passando nele, mais ou menos com relação, né, normalizado em 20 mA a intensidade, mais ou menos a intensidade relativa que ele dá nas outras correntes, tá? Nas outras correntes que são possíveis, né? E aqui são também dados depende de cada cor lá, qual é o comprimento de onda, né? E qual é o momento que eu tenho aqui maior intensidade no comprimento de onda, né? Então é só dados também na parte óptica, tá? Então vamos fazer aqui, vamos dar uma olhada aqui Então eu peguei esse LED que eu tenho aqui no LT Spice, né, na própria biblioteca, eu peguei e busquei no datasheet dele ali, conforme eu mostrei o datasheet, é desse aqui. Então eu vou fazer aqui, ó, eu tô aplicando uma fonte, eu zerei ela aqui porque eu vou fazer uma análise varredura DC. Eu vou variar a tensão de 0 a 2,2 lá. Se vocês verem, 2,2 é a máxima que daria os 30 mili lá que eu não poderia passar. Então só analisar mais ou menos, ver as curvas na região possível de trabalho dele aqui. Então eu vou variar de 0 a 2,2 em passos de 100 milivolts, né? De 0,1 para 0,1 aqui analisando, né? Ok? E nós veremos aqui essa curva característica da corrente pela tensão sobre ele. Então aqui é só uma análise da curva do LED mesmo. Então vamos rodar aqui, nós vamos pegar a corrente aqui nele mesmo, certo? Então o que eu tenho aqui, olha, se você pegar aqui o gráfico, vou trazer para cá um indicador. Então realmente, ó, eu estou subindo a tensão, a corrente nada acontece, né? Ele não está polarizado diretamente ainda.
acaba assim, iniciando um joelho a partir daí de 1,6, né? Ok? Ok, uma corrente muito baixa, então com certeza a intensidade vai ficar muito baixa, mas já começa a aparecer alguma coisa no LED lá, ele está polarizado diretamente quando eu começo a ter uma corrente aqui, uma de joelho, né? Então, com poucos miliamperes já começa a apresentar a intensidade de ser bem baixa, né? Lá em milicandelas. Mas normalmente o que nós vamos trabalhar? Olha, com 2 volts a gente viu lá que é para ser 20 mili. Vamos pegar aqui, ó. Essa é a curva mesmo. Pegar com 20 mili. 20 mili tá dando aqui 1,9, ok? 1,9 seria para 20 mili. Isso na curva desse modelo, né? Que ele é mais próximo lá, não é idêntico a um real, né? Porque o datasheet é muito aproximado. Então, eu tenho isso. Se eu circular 20 mili no LED, eu vou ter mais ou menos essa queda aqui, ok? E aí eu tenho aqueles 35 mili candelas de intensidade, ok? Mas posso chegar até 30 mili a máxima, né? Ó, posso chegar até 30 mili a máxima. Então, com 30 mili, ele tem 2 volts de queda de tensão nele, certo? Ok? Então nós vamos fazer um projetinho agora, né? No caso, vamos pegar aqui, vamos ficar aqui com 20 mili, né? 20 mili, então eu tenho mais ou menos 1,9 volts mais ou menos em cima dele. Podemos vou pegar o número certo aqui. 1,93, ok? Então se eu for fazer agora um projetinho para eu ligar um LED, então basicamente eu vou aproveitar esse próprio circuito, vou dar um salvar como e vou fazer aqui LED projeto 20 miliampere. Então eu só vou retirar esse tipo de análise. Aqui eu vou aplicar, vamos supor que eu tenho um controlador, uma saída que é 5 volts, só que eu vou colocar agora, eu tenho que colocar um resistor para limitar, certo? Então eu venho aqui, pego um resistor, dou um Ctrl R para girar. Então agora eu vou fazer os dados dele. Então eu quero que passe 20, né? Só que eu sei que aqui é 5, eu sei que aqui vai ficar 1,93, né? 1,93 que nós vimos lá na curva desse. Então eu pego 5 volts, a tensão da fonte, né? Entro 1,93, que é a tensão que fica do LED que eu vi na curva quando passa 20 mili por ele, subtrai, isso aqui é o que vai ficar no resistor. Só que eu quero uma corrente de 20 mili no resistor, então o valor da tensão dividido por 20 mili que eu quero que ele limite. 20 mili é expoente a 10 a menos 3. Então divido agora, então é um resistor de 153 ohms mais ou menos, né? 154 ohms, ó, 154 ohms. Então se nós ligarmos agora, né, se eu fizer, eu vou fazer aqui, eu vou mudar, vou chamar ele de ponto de operação DC, né? Eu vou fazer só para passar os parâmetros de polarização dele, ver como é que está esse circuito, olha. Então como que ficou aqui? Como que ficou? Ficou assim, olha, a tensão do LED ficou realmente 1,93. Olha a corrente que está na fonte, a corrente que está no resistor e a corrente que está no diodo, né? Exatamente ali, muito próximo de 20 miliamperes, está 19,91. Então é assim que a gente liga um LED. É simples, mas eu tenho que olhar no datasheet, eu tenho que ver as especificações com a corrente, né? Se eu quiser saber quais são as intensidades daquela corrente, quais são os limites, nesse caso aqui 30 mili, nós optamos por trabalhar em 20, tem uma boa intensidade, a gente sabe a queda, aí eu sei quanto eu estou aplicando, ok? E eu sei que esse resistor vai limitar exatamente para passar o 20, conforme nós fizemos. Por um acaso, se eu ligasse ele invertido aqui, ele suporta lá, nós vimos que no datasheet ele suporta 5 volts de reversa, isso não danificaria o LED. Então, é um projetinho simples para vocês entenderem como que liga um LED e como que é o datasheet do LED. Basicamente é isso. Então nesse vídeo a gente viu sobre um diodo especial que é o diodo emissor de luz. Agradeço a atenção, muito obrigado.